Podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral com a convidada super especial, jornalista, pesquisadora, intelectual, mãe, Bianca Santana. E também a presença das colunistas Roberta Araújo, Luciana Araújo Marques e João Paulo Cuenca. Como é da tradição do podcast, começamos pelas inquietações positivas ou negativas dos últimos dias de João Paulo Cuenca. Bom dia, boa tarde. O que falar, né? O Brasil está acompanhando essa CPI da pandemia como se fosse um Big Brother. Eu acho que as pessoas são órfãs do Big Brother, né? É um programa que mobiliza tantos afetos e tanto dinheiro e tanta mídia no nosso país. Aí acaba o Big Brother, começou o Big Brother da pandemia quase juntinho, né? E tem um lado meio tétrico disso, né? Porque uma coisa... A política ganhou esse aspecto de espetáculo, né? É uma coisa séria e grave, que deveria ser aburrida, chata, dura de assistir, vira um espetáculo, vira um circo, vira um reality show, vira um jogo de futebol, em que as pessoas ficam comentando e reagindo àquilo em tempo real, nas redes sociais. É terrível, mas tem um lado positivo nessa interação, eu acho, que é, pela primeira vez, me corrijam se eu estiver errado, na história do país, uma CPI está sendo municiada com um material que vem do Twitter, que vem da internet. Tem dois perfis, em especial Tesoureiros do Jair e o Jair Me Arrependi, que eles estão fazendo meio que em tempo real uma interação com alguns senadores. E eles estão mandando dossiês. Então, por exemplo, eles anunciam que vão perguntar que vão chamar tal pessoa. Eles organizam coisas e mandam. E o que está acontecendo nos últimos dias, eu tenho acompanhado isso de perto, porque eu sigo esse povo todo, é que os senadores já começam a interagir com eles online. Então, isso é um lado positivo dessa, vamos dizer, espetacularização da política, que é essa interação. São esses caras, tem uns perfis anônimos, inclusive eles não aparecem, tem um trabalho de nerd, de pesquisa, que deve tomar muito tempo deles, mas eles organizam o meio campo. Por exemplo, a gente viu nas últimas semanas tweets sendo deletados e vídeos sendo deletados e material do Ministério da Saúde sendo deletado, só que os caras fazem print e municiam os senadores com isso. Então, isso é muito interessante de ver. Mas, claro, na esperança de que a CPI não acabe numa pizza de mais de 400 mil cadáveres, né? Vamos chegar fácil a 1 milhão se a gente contar as subnotificações. E eu acho que, assim, isso tudo pode ser muito maravilhoso, excitante, essa interação dessas pessoas com os senadores, se realmente essa CPI não acabar em pizza, né? Esses caras têm que ser presos, eles têm que ser punidos, e como outro dia eu escrevi, a letra da lei, qualquer punição que seja atribuída a eles, qualquer violência que eles sofram, não vai ser o suficiente, sabe? Pelo que eles já fizeram contra a população desse país. É tudo muito barato, vai ficar tudo muito barato. Mas ainda assim eles têm que ser punidos pela letra da lei, que ela seja dura com eles, é a nossa esperança, é isso. Bianca, minha cara, qual é essa leitura dos últimos dias? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou animada por poder ter essa conversa com vocês. E nesse minuto em que a gente conversa, está aqui nos assuntos do momento no Twitter, o 13 de maio nas ruas. E apesar do cenário de catástrofe que a gente vive, me anima pensar que o movimento negro brasileiro convoca hoje a sociedade para ir para as ruas, no país todo, dizer que a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais essa quantidade de mortes por Covid, mortes evitáveis, a grande maioria delas, mortes por bala, mortes por falta de comida. O que a gente tem visto nos últimos anos, e a gente fala disso o tempo todo, é um aprofundamento do genocídio negro no Brasil. E o quanto isso é aceitável e até desejável para uma grande parcela da população, infelizmente. Hoje eu ouvia uma
aula do meu filho, e a professora falava sobre violência, e ela falou super bem sobre violência doméstica, e de repente ela se referiu a Jacarezinho, ao massacre, à chacina, ao genocídio, como uma violência provocada pelo tráfico, e não como violência policial. E isso é muito sintomático de como os corpos negros são, de fato, descartáveis e como o argumento construído pela própria polícia é aceito pela sociedade com tranquilidade. E aí, o movimento negro convocar as pessoas para a rua, que não é algo novo, hoje tem uma repercussão, já tem atos confirmados em 39 cidades, e está ali nos Trend Topics no Twitter. Então, é duro, né, que a gente se anime com algo tão difícil, mas tomara que finalmente brasileiras, brasileiros se mobilizem a partir de um chamado político do movimento negro. Quem puder ir para a rua com máscara, distanciamento, álcool, que bom que pode fazer isso por todos nós. Sim, perfeito. Luciana? Hoje, na verdade, eu queria comentar sobre algo que, enfim, a gente já sabe, já é uma coisa que vem, mas de repente a gente ouvir isso do jeito que foi essa semana me pegou assim de maneira mais funda, que é essa precarização toda da universidade pública, né? Então a gente começar a ouvir o FRJ, o FMG, Federal de Goiás, enfim, todas as notas em reportagens diferentes, mostrando assim universidades que não vão mais conseguir funcionar a partir do meio do ano, outros até o final do ano, né? Então é super complicado assim tudo isso, e pelo que eu estou lembrando agora de cabeça, das 69 universidades que a gente tem hoje, vivem com o mesmo orçamento que 51 viviam acho que 2004, né? Então, e o número de estudantes, deixa eu ver se eu anotei em algum lugar aqui, pulou de 574 mil para 1,3 milhão, né? Então, com o mesmo orçamento. Então, é bem desanimador. E uma coisa que me chama a atenção, e daí puxando talvez a sardinha para nós, né, que somos mais das humanidades, então, e me lembrei também daquela declaração do Alckmin há um tempo atrás, né? Então, vamos cortar verbas da universidade, porque o que precisa é de saúde, né? E justamente a gente vivendo num contexto de pandemia, esse tipo de discurso é muito forte. Inclusive na imprensa, né? A gente via muito uma espécie de, sim, tem que privatizar, né? Como se a universidade pública fosse ocupada só por uma elite, né? E justamente esses números mostram o quanto a democratização desse espaço, e que é uma conquista do movimento negro, de tantos outros movimentos com as cotas, não só conquistam. Então, o discurso que eu lembrei do Alckmin em relação a isso, né? A gente precisa mais de vacina e não de pesquisa em humanidades. Então, apesar da grande repercussão dessa precarização, desse bloqueio de 18% do orçamento, eu vi recorrentemente as matérias baterem nessa tecla. Nossa, imagina como isso vai ser terrível, justamente no momento onde tantas pesquisas estão em andamento, e fica nessa tecla das pesquisas de saúde, né? Então, eu acho sempre complicado, como se as pesquisas em humanidade também não salvassem vidas em vários sentidos. Muito bom. Roberta? Olá para todos e todas. Bom, eu acredito que nessa semana a gente precisa falar sobre saúde, obviamente, né? Ontem, no dia 12 de maio, a gente tem um Dia Internacional da Enfermagem, enfermeiros e enfermeiras na linha de frente desse combate à Covid, e que precisam, né, ser valorizados e valorizadas, e estão mentalmente e fisicamente esgotados. E então deixo aqui, na verdade, todo o meu respeito a essa profissão, né? Sem eles e elas, muita coisa seria diferente, né? Eles estão salvando muitas vidas, né? Deixando de ficar em casa, né? Cuidando, isso tudo que a gente sabe, né? Há mais ou menos mais de um ano, né? E eu preciso acrescentar uma lei que foi sancionada e publicada hoje no Diário Oficial da União, tardiamente, que foi a das gestantes, né? Então, durante a pandemia, as mulheres gestantes podem ficar em casa exercendo trabalho remoto, né, e não presencial. E aí a gente deixa aqui a crítica, né?
Isso demorou a acontecer. E outra, vamos trabalhar com a interseccionalidade. Quais mulheres, né, quais gestantes que tiveram essa possibilidade, de fato, de ficarem em casa trabalhando remotamente, né? E aquelas que não podem, né? E aquelas que são, por exemplo, secretárias, que são babás, que deveriam ter ficado em casa, né? Sido dispensadas e não foram. E a gente vê inúmeros casos de pessoas, inclusive famosas, fazendo festas com todos os seus funcionários e funcionárias ali, né? Quando deveriam ter deixado todos em casa, obviamente pagando, né? Remunerando aquelas pessoas, tendo cuidado, empatia. Então fica aqui essas duas críticas sobre isso. Ótimo. Nós temos hoje um artigo na Folha de São Paulo que toca numa coisa que para mim é muito clara há muito tempo. O artigo do Edson Lopes Cardoso, que é doutor em educação pela USP, ele coloca o título Racismo e Democracia. Não avançaremos enquanto preferirem buscar essa conciliação impossível. E em algum momento ele cita Florestan Fernandes e ele diz: o negro vem a ser a pedra de toque da Revolução Democrática Brasileira. É a presença plena do negro na vida econômica, social e política que dará a medida da realidade de nossa pluralidade democrática. Não há conciliação possível aqui. Nossas tentativas de democratização não se aprofundam porque preferem buscar a conciliação impossível entre democracia e racismo. Nesse sentido, me parece que uma verticalidade maior nesse processo de forçar o debate público, e Bianca sabe talvez mais do que todos nós aqui, porque ela convive muito com esse registro do acesso à informação nas redes sociais e internet, né? Porque nós estamos completamente escravizados, dominados por uma condução proposital de informação. Então, você falar em debate público é sempre muito relativo, né? Porque esse debate público hoje, pelas big techs, ele é completamente amassado, ele não chega às outras pessoas, porque elas propositalmente, elas retiram a visibilidade desses debates. Então, nós sabemos que esse envolvimento, essa dialética necessária, ela tem que acontecer, mas ela não pode ser muito pelo tom de conciliação. Nesse sentido, eu acho que se a esquerda, se o campo progressista tiver alguma chance de ocupar o poder, isso vai ter que ficar muito claro, sobretudo na presença negra, das pessoas negras, da causa negra indígena, dentro desse espectro de transformação da sociedade. Esse tipo de acordo com banqueiros, esse tipo de acordo com a elite agrária, que hoje é hegemonizadora da perversidade no Brasil, porque pelo menos a elite bancária, ela tem aquele distanciamento. Ela é a principal responsável, mas tem aquele distanciamento. E também queria considerar, sobretudo por ser hoje dia 13 de maio, e estamos gravando isso aqui às 3 da tarde, e é um dia de protesto. Hoje aqui em São Paulo tem coisa importante marcada. Você, Bianca, na sua coluna, na revista Gama, você coloca uma consideração que para mim é fundamental, que é justamente o resgate da memória para a afirmação, para a conquista desse espaço de identidade. Abdias do Nascimento já deu a letra em 77. Que o governo brasileiro localize, publique documentos e outros fatos e informações possíveis, existentes em arquivos privados, cartórios, arquivos de Câmara Municipal de velhas cidades do interior, referentes ao tráfico negreiro, à escravidão e à abolição. Em resumo, qualquer dado que possa ajudar a esclarecer e aprofundar a compreensão da existência do africano escravizado e seus descendentes. Você sabe, Bianca, que há muito tempo atrás, quando eu era colunista do portal Terra, e era uma outra internet, era um outro mundo, eu coloquei que as escolas, elas deveriam sim fazer pelo menos uma vez por mês, um pouco na linha do que aconteceu com a sociedade germânica, sabe? O momento nas escolas de reflexão sobre o genocídio indígena e sobre a escravização, né, e também genocídio da comunidade negra. Eu me lembro os ataques que eu recebi, inclusive de pessoas próximas, críticas, etc., porque essa tragédia ela não é enxergada pela população brasileira e isso é desesperador. Com isso, nós fechamos o primeiro bloco e vamos ao segundo bloco, em que poderemos, numa conversa mais solta e caótica, explorar um pouco mais a nossa convidada, Bianca Santana. Até!
podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Estamos de volta com o podcast de modo geral, segundo bloco, com a nossa convidada super especial, Bianca Santana. Eu fiquei curioso, Bianca, não tem como não tocar nesse ponto. Quando eu descobri o seu trabalho, foi com esse livro, esse trabalho muito, muito bacana, muito forte, que é Quando Me Descobri Negra. Eu estou mostrando aqui, para quem está assistindo pelo YouTube, está podendo ver a capa do livro. E tem entre vários textos, tem um que eu já usei muitas vezes, que é o Auto de Resistência. Paulo Vitor Boné, viatura, tiro. Ele mexia com droga, todo mundo sabia. Depois de ser preso 2 vezes em 20 e poucos anos, a morte na quebrada não foi surpresa para ninguém. Alex, moto, sirene, bala. Um moço calado que não mexia com ninguém. Foi encontrado com furos nas costas numa viela do Jardim Brasil. Douglas, irmão, bar PM. Por que o senhor atirou em mim? Perguntou o trabalhador de 17 anos antes de tombar. No país onde injustiça tem cor, preto bandido não merece julgamento, só caixão ou cadeia. E mesmo que faça tudo direito, tem sempre o risco de não voltar para casa. Resistência seguida de morte. Isso dialoga muito com esse livro do Jefferson Tenório, né, que tem um pouco, e que é o momento em que o pai dele, já falecido, descumpre, ele cai tombado por um tiro. Você imagina, minha cara, que em algum momento a gente... você que é uma educadora extremamente importante no cenário brasileiro atual, você imagina que é possível articular um projeto nacional de educação que resolva essa nossa tragédia um dia? A gente precisa de muitas ações em muitos campos diferentes para um dia dar conta de resolver a questão racial no Brasil. Sem dúvida, a educação é muito importante e essa é uma demanda histórica do movimento negro. Se existe a Lei 10.639, de 2003, que obriga o ensino de história africana e afro-brasileira em todas as escolas do Brasil, em todos os níveis de ensino, é porque desde a Frente Negra Socialista, essa era uma demanda de movimento negro, que foi reafirmada pelo MNU lá nos anos 70, 80, que depois foi encampada durante os anos 90 e virou lei em 2003. A lei não foi implementada como a gente gostaria, e esse é um desafio enorme. Porque como é que a gente faz para, de fato, valer, né, algo que já foi pactuado na sociedade brasileira? E qualquer iniciativa, né, que seja... Como é que a gente faz, então, para que a educação resolva? Eu fico receosa, porque essa nossa confiança nas políticas públicas, infelizmente, ela também tem nos frustrado muito. Então, de repente, cota racial para ingresso nas universidades públicas, como você mencionou no bloco anterior, é uma conquista outra, muito relevante de movimento negro também. E agora, como disse a Roberta, a universidade pública está em risco. Então, quando a gente finalmente chega e acessa a universidade pública, pode ser que nem exista mais universidade pública, tamanho esvaziamento que tem sido feito nela. Isso me leva a questionar muito essa nossa confiança no Estado. Porque o Estado brasileiro existe para proteger as elites econômicas. E sim, é muito importante que a gente dispute, que a gente queira ocupar o governo, e sim, existem muitos avanços a depender de quem está no governo. Mas essa confiança de que uma lei vai resolver, ou de que estruturar uma política pública é suficiente, ela não dá conta. A gente tem muito a fazer. Política pública é uma das coisas que a gente tem que fazer, educação é uma das coisas que a gente tem que fazer. Só que, além da educação das escolas, a gente precisa fortalecer a educação nos territórios. Então, eu faço parte de um movimento chamado NEAFRO, tem núcleo de educação popular em 39 núcleos. Hoje, durante a pandemia, fica muito explícita a importância de a gente ter o povo organizado nos territórios.
Porque a hora que o Estado desaparece, ou melhor, a hora que o Estado aparece só com bala, a gente se organiza para oferecer educação, para oferecer comida, para oferecer esperança e possibilidades de futuro. Então, por mais que eu acredite que sim, a gente precisa de um projeto em que a educação trabalhe a temática racial com seriedade, a gente não pode delegar ao Estado na confiança de que isso vai acontecer. Porque desde pelo menos o dia 14 de maio de 1888, a política pública que o Estado destina a nós é a morte, seja pelo abandono, seja pelo extermínio. Muito bom. Para onde vamos, Roberta Araújo? Eu acredito que esse 13 de maio, ele sempre traz para a gente algum tipo de esperança, né? Porque se a gente não tem esperança de que as coisas vão mudar, a gente volta naquele diálogo que a gente teve com a Manuela Dávila na semana passada, né? Por que lutamos? Hoje eu vi um reels de um amigo meu, Jonathan Raimundo, que é um grande professor de história, ativista, incrível aqui, e ele faz esse questionamento. Né? E aí, meus amigos antirracistas, o que vocês estão fazendo? Vocês estão contribuindo de alguma forma para essa luta? Ou você só coloca aquele quadrado preto quando morre um norte-americano vítima, mais uma vez, de um assassinato, né, cometido por um policial? O que você está fazendo? E a gente tem esse compromisso. A Bianca falou muito bem sobre uma lei, eu que sou do direito, eu fico sempre espantada, porque a gente precisa criar leis para o óbvio. A gente precisou criar uma lei 10.639 para que a gente ensine a história do Brasil tal qual ela aconteceu. Isso é de um total absurdo. E aí a gente não precisa ir muito longe, não. Eu tenho 37 anos. O que eu aprendi na época de escola sobre escravidão, a importância que teve foi a princesa Isabel assinando uma lei áurea. E isso me preocupa muito, porque até hoje isso é passado. Ela ainda é tida como a redentora e a gente não conhece histórias de pessoas importantíssimas, homens e mulheres abolicionistas. Então, a gente pode deixar vários nomes aqui. Luísa Maim, Luiz Gama, Adalina Charuteira, Dragão do Mar, enfim. E que a gente precisa conhecer, a gente precisa divulgar sempre, né? A Bianca estava acompanhando ali o filho dela, né, na aula, e que bom que ela pode fazer isso, porque a gente precisa perceber como é que é ensinado ainda, né, para os nossos filhos e filhas. O que você faz dentro da sua casa também para educar o seu filho? Isso é uma coisa que me preocupa bastante, que me inquieta. O meu ainda tem 2 anos e 9 meses e eu já me preocupo em educá-lo de uma maneira diferente da qual eu fui educada no colégio, né? E quando a gente vê reproduções como essa, totalmente erradas da nossa história, inclusive até em enredos de escola de samba, ainda idolatrando, por exemplo, Princesa Isabel, isso é preocupante e a gente realmente precisa fazer algo para mudar isso. Então eu vejo as manifestações de hoje com alegria e com tristeza ao mesmo tempo, porque a gente ainda precisa falar sobre o óbvio, quando a gente não deveria ainda estar lutando por isso. Essa coisa das escolas de samba é muito verdade. Luciana? Apesar de o Paulo e a Roberta serem as pessoas do direito, eu queria compartilhar com vocês um trecho do que o Paulo tinha comentado com você, né, que no nosso último encontro sobre um defeito de cor, eu tinha um trecho exatamente onde alguns negros que eram livres precisavam passar a noite esperando o dia clarear, porque, enfim, afinal de contas, um preto andando à noite era suspeito. Isso coincidia totalmente com um trecho que eu estava escrevendo essa semana na minha tese, onde eu trabalho com as memórias de infância do Graciliano Ramos, mas vista a partir dessa perspectiva do pós-cárcere. A minha hipótese é justamente de que isso não é tão trazido à tona, e por isso que eu trabalho com isso, que é a questão como, em determinado momento da história do país, então, sujeitos de uma determinada elite, brancos, né, descendentes de uma determinada oligarquia, passam dentro de uma ditadura a serem tratados como os negros e os ex-escravizados eram tratados no país, né? Que é justamente esse momento em que presos políticos são colocados junto dos presos ditos comuns nas ilhas, né? Nesses espaços, nas ilhas prisão. Então, eu queria compartilhar com vocês rapidamente esse trecho, que é bem aí o campo do Paulo e da Roberta. O sistema jurídico no Brasil foi inspirado desde o período colonial pelas ordenações e leis do Reino de Portugal,
compilados no Código Filipino. Nele, as penas incluíam a perda e confisco de bens. E, enfim, enquanto vocês conversavam, eu quis trazer isso porque a gente falou das leis pelas quais a gente conquista algo, mas o quanto as leis nesse país também são feitas para garantir essa propriedade privada, né? Então, portanto, nele, as penas incluíam a perda de confisco de bens, açoites, mutilações, marcação com ferro em brasa, esquartejamento, forca. E as confissões podiam ser obtidas por meio de tortura. Entretanto, essas punições mais duras não podiam ser aplicadas a quem detinha certos privilégios, casos de fidalgos, cavaleiros e doutores, enquanto os demais não tinham nenhum direito diante do juiz. Então, vem uns dados, né? Entre 1810 e 1821, 80% de todos aqueles que recebiam uma sentença por crimes cometidos eram indivíduos escravizados. Outros, 19% do total, eram ex-escravos, somente cerca de 1% era de indivíduos livres que nunca tinham sido escravos. Durante o Império, né, o livro V das Ordenações foi substituído pelo Código Criminal de 1830, no qual os suplícios foram substituídos pela privação de liberdade, mas os açoites eram mantidos para castigar exclusivamente ex-escravizados. Esse momento onde governos ditatoriais, então a gente estava falando, no caso do Graciliano, Estado Novo, mas depois, enfim, a ditadura de 64, e algo que a gente está vendo muito próximo da gente, como se tivesse sempre uma divisão entre os presos políticos e os presos comuns, entre quem luta contra toda essa questão dos proprietários e, de repente, são tratados por esses governos ditatoriais como sempre os mais pobres e os escravizados foram e são tratados no Brasil. Bianca, eu queria que você falasse rapidamente dessa possibilidade mais expandida que se tem hoje de recuperar nos espaços que seriam espaços hegemonizados pela elite branca, por uma cultura que não aceita, digamos assim, dividir espaço e uma pluralidade. Um trabalho como esse que você fez com a Sueli Carneiro, eu imagino, já que a Luciana citou um defeito de cor, a importância que tem a quem der a personagem que a Ana Maria Gonçalves criou para esse resgate de uma presença, de uma intelectualidade diaspórica que consiga, enfim, modificar o que está aí. Como é que foi essa experiência da escrita desse livro e o que é esse livro para você? Olha, é uma pergunta grande. Eu tenho muita esperança nesse livro de que ele contribua para a compreensão da importância de produzirmos memória. Porque a memória ela é produzida no presente, obviamente recorrendo ao que já aconteceu, aos documentos, à oralidade, ao que está no passado. Mas a memória é do presente, a serviço do presente e, obviamente, também do futuro. Edson Lopes Cardoso, que você mencionou no primeiro bloco, que publicou esse artigo importante na Folha de São Paulo hoje, é uma liderança histórica do movimento negro pouquíssimo conhecida. Edson foi por muitos anos do MNU. Ele foi muito importante, por exemplo, para a marcha de 1995, em novembro, que foi essencial para que se criasse um grupo de trabalho no governo federal, que depois possibilitou a criação das cotas sociais. E a maior parte das pessoas não conhece Edson. Ele fundou, em Salvador, um centro de memória e cultura negra chamado Iroim. E para escrever esse livro da Sueli Carneiro, Edson Cardoso foi uma das pessoas que eu entrevistei. E eu fui a Salvador. A hora que eu entrei naquela pequena sala comercial, no centro da cidade, eu fiquei muito emocionada, porque eu percebi que naquelas estantes repletas de livros e de documentos encadernados, eu teria acesso a algo que eu tinha buscado por muitos anos e não tinha encontrado ainda. Então, eu lembrei de quando eu era bastante pequena, ia na biblioteca da escola, pedia para minha família, para os meus professores, livros que contassem outras versões da história. Não, tudo bem, eu entendi essa história da abolição, mas e as pessoas que eram escravizadas até aquele momento? Eu queria ler o que elas escreveram.
E o que eu sempre ouvia era, não, mas isso não tem, esse livro não existe, esse documento não foi feito. Quando eu entro no Iroim, o Edson Cardoso vai pegando naquelas estantes e me mostra, por exemplo, discursos do Abdias, exemplares de jornais da imprensa negra que foram super importantes no Brasil desde a metade do século XIX e que permitiram a abolição, ainda que inconclusa. Algo que realmente não está acessível à maior parte de nós, mas que é essencial para que a gente comece a considerar pessoas negras pessoas nesse país. Só é aceitável tudo que fazem com a gente, porque nós nem somos dignos de humanidade ainda. Quando o Edson Cardoso tem essa preocupação imensa com a memória, e ele dedica hoje a vida dele a cuidar da memória, depois de uma entrevista que ele me deu para o livro de Sueli Carneiro, ele me disse, olha, Bianca, existem muitos tesouros escondidos. Como é que a gente vai imaginar uma sociedade complexa como Palmares, que resistiu por tanto tempo às investidas mais violentas? Como é que um Estado complexo assim não guardou informações que pudessem ser acessadas depois? Essas informações existem, elas estão esperando por nós. A gente precisa encontrar esses tesouros. Saí dali com a sensação de que eu tinha que dedicar a minha vida a isso e de que a minha geração toda tinha que fazer a mesma coisa. Tudo bem, a gente tem que lutar pela vida hoje, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente tem que fazer a campanha Tem Gente com Fome, então dá de comer, e pedir sim para as pessoas doarem dinheiro para a gente comprar a cesta básica e comprar alimentação verde da reforma agrária para as pessoas poderem se alimentar bem e sobreviverem. A gente precisa fazer um projeto chamado Agentes Populares de Saúde, como que a gente faz na UNEAP, para monitorar pessoas com sintoma de Covid e tentar cuidar das nossas e dos nossos. A gente precisa ir para a rua protestar contra a violência policial, mas isso tudo é a urgência do agora. O que eu sinto que a gente tem que fazer com propósito é produzir memória. Porque quando a gente conseguir acessar tudo que pessoas negras já fizeram nesse país, a gente se fortalece para conseguir uma alquimia que até hoje não foi possível. E quando... Foi muito difícil escrever esse livro, assim, eu nem sei te falar, Paulo, porque a Sueli Carneiro é uma mulher muito importante para o movimento de mulheres negras, para o movimento negro e na sociedade brasileira. E ela é uma mulher extremamente inteligente. Todo mundo, né, com quem eu conversei, todos os arquivos, cidades que eu visitei para fazer aqui a pesquisa documental para o livro, a pesquisa ela foi me deixando cada vez mais ansiosa, porque como é que eu vou escrever uma história desse tamanho? Assim? Tinha uma ousadia naquilo que não me parecia saudável. Eu sou muito mais nova que a Sueli, a maior parte das coisas que está no livro eu nem entendia direito quando eu comecei a pesquisar. Então, assim, fiquei morrendo de medo e me achando uma alucinada. Por outro lado, a gente precisa encarar esse desafio. E, de novo, né, produzir a memória para as gerações que virão e para fortalecer a nossa própria geração. Quando na live de lançamento do livro eu ouço coisas tão bonitas da Sueli, do nosso processo de trabalho juntas, isso me faz acreditar que essa alquimia ela realmente é possível quando a gente se conecta à ancestralidade por esse fio da memória. E aí, qualquer interpretação que não seja eurocêntrica da vida vai nos dar muitos ensinamentos sobre isso. A filosofia Bakongo, muitas vezes conhecida como Banto, que eu entendi bem assim, bem não, né? Mas que eu entendi melhor a partir do trabalho do Tigana Santana, fala sobre o tempo e sobre esse tempo não linear de matriz africana, sobre esse tempo circular, que tem muitas camadas e que nos permite conectar a ancestralidade para fazer aquilo que parece impossível no hoje. Então, eu espero de verdade que esse livro possa ser um instrumento para as mulheres negras da minha geração e das próximas, para a gente fazer a luta necessária.
Muito lindo a tua postura, a tua iniciativa, tua inquietude, assim, te agradeço profundamente. Quero te dizer que esse livro que eu escrevi, Marrom e Amarelo, ele demandou muita pesquisa e a visão da Sueli foi fundamental. Toda vez que eu sou indagado sobre como foi construída essa narrativa, saiba que é guiado pela Sueli. João Paulo Cuenca, para onde vamos? Tentando aprofundar um pouco essa coisa do processo do livro, porque é uma biografia de uma pessoa muito importante para o Brasil e para ela mesma, e é uma biografia de uma pessoa viva. E isso é uma treta, né? Porque tem coisas que a pessoa não vai querer que saiam daquele jeito, porque tem coisas que a pessoa vai disputar uma versão, e aí você tem que, enfim, é uma biografia autorizada, quer dizer, eu queria perguntar, são duas perguntas, a primeira pergunta é essa, como foi esse processo, e como foi a construção do livro, pensando nisso, se teve muita treta, enfim, o que ela puder falar, porque eu acho super interessante esse assunto. E aí eu também queria, eu li uma entrevista da Bianca em que ela fala que ela estava escrevendo um livro, e ela abandonou o livro e tal. E eu queria saber se ela tem outros projetos de ficção, de coisas mais dela mesmo, como é o Quando Me Descobri, que é um livro lindo. Desde o início, o meu combinado, tanto com a Sueli quanto com a editora, era de que eu não publicaria nada que pudesse ofender a Sueli. E no jornalismo, né, tem uma regra de que você não mostra para a pessoa que você entrevistou o seu trabalho antes de ser publicado, porque isso garantiria uma imparcialidade, uma neutralidade. Quando eu dava aula na Casper Liber, eu dizia para os meus alunos, olha, o diretor de redação dos grandes jornais, ele senta com o governador para combinar a pauta. Então, se você tem dúvida sobre uma informação, troca uma ideia com a sua fonte antes de publicar, né? Não vai assim por uma pretensa noção de imparcialidade colocar em risco o seu conteúdo. E com isso, não estou dizendo que você tem que abrir a possibilidade de a pessoa, enfim, fazer alterações em benefício dela mesma. Isso foi uma premissa na conversa com Sueli Carneiro. Quem a conhece sabe que ela não é uma pessoa vaidosa. Pelo contrário, né? Ela é alguém muito crítica de si e que se vigia muito. A preocupação maior dela era não expor a família, era não expor as pessoas que ela ama. E a Sueli me fez, sim, 3 pedidos de coisas que ela teve medo, né, de que pudessem ser ruins para a família dela. 2 desses pedidos acatei, sem questionamento, porque de fato não era algo que comprometia o contexto, não comprometia a história, era uma curiosidade que me parecia interessante, mas que também não era um problema, né? A gente podia não expor a intimidade das pessoas daquele modo. Mas teve um terceiro ponto que a gente teve muitas conversas. Eu falei, não, Sueli, isso aqui é importante. A gente fez esse livro por um propósito, a gente tinha uma razão. Calma aí, vamos conversar melhor. E Sueli Carneiro também sempre teve essa abertura para dizer, ok, vamos conversar melhor. Também nunca foi algo, não, se for assim, não quero mais o livro, sabe? Nunca passou por nada perto disso. Uma relação de confiança de nós duas, muito importante, em relação ao nosso compromisso com aquilo que é público. E isso acho que garantia tanto que Sueli pudesse ouvir a minha argumentação, sabendo que não passava por um capricho, porque eu estava escrevendo, tinha que ser do meu jeito, quanto eu também sabia que os pedidos dela não eram levianos nem infundados, e ela também não bateria pé, assim, algo só para ela parecer melhor na fita, sabe? Então, esse nível de confiança e respeito na nossa conversa foi muito importante e permeou o processo todo. Essa uma coisa que eu achei muito importante ficou no livro. Outras coisas, né? Assim, se a Sueli pudesse, o livro seria uma linha do tempo do movimento de mulheres negras no Brasil. Porque tudo que importa na vida dela é a luta política, todo o resto não interessa. Então, Bianca, quem quer saber disso? Não, mas isso não interessa a ninguém, isso é uma bobagem. Eu, olha, Sueli, deixa eu te dizer que talvez as pessoas leiam sobre a luta política porque elas estão bem curiosas sobre a sua vida. Então, me deixa aqui costurar as coisas para ver o que a gente consegue.
Ela falava, ai, tudo bem, vai, então coloca aí para as pessoas. Que entre uma luta e outra, eu namorei um pouquinho, eu comi um pouquinho, eu bebi um pouquinho. E foi um pouco nessa toada que aconteceram as entrevistas, a pesquisa e também a escrita do livro. Em algum momento, ela é isso. Quando ela percebia que eu estava muito indo só para as questões pessoais, né, nas entrevistas, no que eu levava para ela como questionamento, também fora do momento da entrevista em si, ela falava: não, mas calma, o que você está fazendo? Eu, Sueli, confia, vamos voltar para aquele nosso pacto, lembra? Precisa saber o que você namorou um pouquinho, então isso aqui também é importante. Então foi um processo respeitoso. Não foi um processo tranquilo, mas foi um processo muito respeitoso. Sobre projetos futuros, enquanto eu converso com vocês, eu tenho uma criança na minha frente fazendo lição de história, Pedro, língua portuguesa. E eu não estou dando atenção para ele nesses minutos em que a gente conversa, mas ele com certeza está ali esperando para tirar algumas dúvidas. Do outro lado estava sentada a Cecília, e ela já fugiu. Então, quando a gente sair daqui, eu vou ter que ver por que ela não está mais aqui. Se a aula dela acabou, se ela só fugiu mesmo. Mas acabou minha aula. Muito obrigada. Então, sem querer atrapalhar. Que maravilha, que momento maravilhoso, cara. Muito obrigado. Ai. Muito obrigada, bom. Cecília. Então, assim, cuidar de estruturar a Casa Sueli Carneiro, contribuir com a UNEAFRO, Coalizão Negra por Direitos. E essas crianças aqui são meu projeto do momento. Eu tenho vontade, Cuenca, de, no futuro, me arriscar em ficção. Mas eu sinto que na minha vida hoje, que é frenética, não cabe. Tudo que eu escrevo, assim, que eu publico na imprensa, é sempre nos fragmentos. Então, eu escrevo um parágrafo e respondo uma dúvida de separação silábica. Aí eu escrevo outro parágrafo e ajuda a fazer uma equação de segundo grau. É insano, assim. Eu passo metade do dia com uma dor no peito, falando, nossa, 1 hora vai dar ruim isso aqui. Então, por enquanto, eu vou só tentar dar conta mesmo deles crescerem e do trabalho, né? Porque, enfim, eu preciso trabalhar. Mas aí, quem sabe, com eles maiores, eu não consiga. Esse negócio de aula remota é uma demanda, né? Meio que não existe, né? De vez em quando eu vou dar uma cutucada em você para... Te agradeço muito. Não, e além de tudo, as crianças comem, né? Elas comem muito. Então, vira uma piada aqui em casa, né? Que assim, nossa, mas já acabou de novo tudo. É a função completa. É muito engraçado. Não acaba, é sempre a mesma coisa todo dia. Não muda. Mas seu filho é pequeno, gente, vai conter um menino de 2 anos e 9 meses pela casa. E aí são todas as atividades que ele estaria na escola, né? Então vamos brincar de pintar, tinta guache, colorir. Olha, ontem foi botar dinossauro na água para crescer. É tudo para entreter o máximo que dá, né? Realmente é insano. Com esse diálogo maravilhoso sobre pandemia e maternidade, fechamos aqui o 2º bloco do podcast de modo geral e vamos para o 3º, oportunidade que temos de pensar pessoas ou situações que dariam boas personagens de conto, poesia ou romance brasileiro contemporâneo até. Podcast de modo geral. Olá, estamos de volta com o 3º bloco do podcast de modo geral e com a convidada Bianca Santana, as colunistas Luciana Araújo Marques, Roberta Araújo e o colunista João Paulo Cuenca. Vamos começar hoje pela Roberta Araújo. Hoje, no dia 13 de maio, não tem como eu não falar de uma pessoa que para mim é muito importante e que eu não conheci, eu sempre falo isso, eu não conheci esse cara na faculdade de Direito e todo mundo deveria saber quem ele foi. Então eu gostaria muito de escrever algum conto, alguma história de ficção baseada na vida de Luiz Gama, que foi um cara incrível,
E sempre que eu tenho oportunidade, já virou até piada interna, eu coloco o Luiz Gama em tudo, eu sempre falo e divulgo o que foi esse homem, a importância dele, a grandeza dele, né, para toda a luta abolicionista e para o direito também, né, porque ele, através do direito, e ele foi impossibilitado de estudar direito, a gente precisa falar sobre isso, ele ganhou um título de rábula para poder advogar na primeira instância, ele conseguiu fazer a defesa e libertar mais de 500 escravizados. Esse cara foi um cara brilhante. Quando eu tive acesso a tudo que ele escreveu, não só de poesias, mas também as defesas que ele fazia, eu fiquei impressionada e ao mesmo tempo muito triste de não tê-lo conhecido na faculdade. Eu o conheci, na verdade, por uma obra do acaso, se é que acaso existe, né? Indo numa livraria, num sebo, no centro do Rio, e caiu o livro do Luiz Gama. Parece até história. Conversei até sobre isso com a Ana Maria Gonçalves, quando conversei com ela sobre o defeito de cor. Eu falei, caramba, você fala de serendipidade no livro? Eu acho que foi aquilo. Caiu o Luiz Gama e eu abri e me apaixonei por aquele cara. Então, eu certamente faria uma homenagem a ele, principalmente no dia de hoje. Luciana? Olha, talvez eu vá parecer uma colunista extremamente bajuladora, já que no bloco anterior, onde eu poderia ter tido a oportunidade de falar com a Bianca, eu fiquei falando sobre a minha pesquisa, mas, de fato, essa lição de casa eu tinha feito porque não foi lição de casa, caiu na minha cabeça, assim que nem o Luiz Gama caiu sobre a Roberta. Mas eu não tinha visto a live de lançamento do Continuo Preta, né? Não tinha dado tempo. E quando eu soube que a Bianca ia estar com a gente, eu falei, nossa, preciso ver. Eu fiquei muito comovida, assim, com a conversa da Sueli e da Bianca, assim, uma troca mesmo, assim, muito forte. Eu acho que as personagens seriam elas, nessa semana mesmo, assim, mas por um recorte que tem muito a ver com o que a Bianca conversou aqui com a gente hoje, que seria esse recorte de um tempo circular, né? Em que momento dentro desse tempo circular, e óbvio que teria que ter todo um processo aí de elaboração estética muito interessante, e bem fora, talvez, dos padrões que a gente conhece de narrativa, nesse processo, nesse tempo circular, quando Bianca e Sueli se encontram. E teve um momento em particular, que também tem muito a ver com o que a Bianca estava testemunhando aqui hoje com a gente sobre a maternidade, sobre essa... Tem um momento que a Sueli pergunta para a Bianca na live de lançamento, mas como você consegue coordenar a Casa Sueli Carneiro, escrever essa biografia, ter filhos, e isso e aquilo? De repente, a Bianca começa a falar que ela construiu um altar a tempo. Eu achei isso tão bonito, tão plástico, assim, me pareceu que realmente era uma personagem, assim, tirada, sei lá, de um defeito de cor. O Paulo Scott sempre comenta que a protagonista de um defeito de cor é muito Forrest Gump, tá em todos os lugares importantes. E eu falei, gente, mas a Bianca tem um espírito aí. Eu fiquei querendo saber até, enfim, qual era o santo dela, tudo isso para já agregar aos estudos que a gente tem feito aí com o Paulo também. Então, essas personagens maravilhosas, sem bajulação, muito reais mesmo, e sobretudo num dia como hoje eu tinha que fazer. Muito boa pergunta, porque eu também fiquei bastante curioso sobre esse aspecto, Luciana. Então vamos aproveitar, Bianca, você já responde um pouco a Luciana e fala da sua personagem? Tá bem. Eu vou contar até contando uma historinha com Sueli Carneiro, né? A primeira vez que eu entrevistei em 2017 para a revista Cult, enfim, só eu fiz perguntas, é evidente, tal, acabou. E aí depois a gente fez um evento de lançamento da revista, uma coisa que eu mesma nunca tinha visto, lançar a revista, mas ok, a oportunidade de estar com Sueli Carneiro. E aí, no momento do lançamento, ela falou assim, não, né, porque essas filhas de Oxum... E eu falei, gente, mas eu não tinha falado nada para ela. Mas eu acho que eu sou meio assim, obviamente, filha de Oxum, sabe? Em quase tudo. Acho que eu sou assim um arquétipo muito forte, né? Do orixá, e eu agradeço, acho uma honra e adoro, na verdade. Gosto demais de ser filha de Oxum. Eu tenho pensado bastante em 3 irmãos que tinham o sobrenome Gonçalves.
Eles não eram brancos, certamente, imagino que eles fossem negros, e eles viviam num lugar, na Serra da Mantiqueira, e foram desapropriados quando uns brancos chegaram para colonizar o lugar. Essa região ela foi ocupada por indígenas, eu acredito que Puri, na grande maior parte da Serra da Mantiqueira, e tinha aqui muitos pretos não escravizados. Os brancos chegaram aqui já na segunda metade do século XIX. Tinha muito preto livre aqui, o que a gente chamaria hoje de quilombo. E esses irmãos foram expulsos da sua terra por esses brancos. E aí o povo da região começou a rezar para Nossa Senhora das Dores dos Gonçalves. E hoje existe essa cidade pequenininha do sul de Minas que chama Gonçalves. E ninguém sabe o nome dos colonizadores, porque o nome da cidade é o nome dessa gente que foi expulsa da sua terra. Eu acho essa história tão maravilhosa que eu gostaria de, enfim, escrever sobre os Gonçalves. João Paulo? Você fala também de personagem ou situação, né? Que poderia dar um conto ou um romance. Na verdade, não seria um romance contemporâneo, seria um romance histórico. Assim, eu acho que 13 de maio é um dia... É muito louco, vocês estavam falando da Princesa Isabel, né? Ela está no lugar de tantas lutas e de tantas pessoas e de uma luta que é muito maior do que aquela assinatura, do que aquele momento ou no que precedeu aquilo, né? Então, no 13 de maio, aconteceu também a Revolta de Carrancas, em 1833, que foi um troço hiper sangrento. Aconteceu em 2 fazendas, os negros escravizados se revoltaram, mataram o capataz, mataram as pessoas das fazendas, e teve uma guerra. E foi uma dessas histórias, uma das revoltas que aconteceu, entre tantas, né? E é o que a Bianca estava falando, essas histórias precisam ser melhor contadas. Eu acho que 13 de maio tinha que ser conhecido como o dia da Revolta de Carrancas. O audiovisual brasileiro também tem que ir nessa direção, sabe? Essas histórias têm que ser contadas pelos jovens cineastas negros. É praticamente uma história secreta do Brasil. Ela foi apagada. Ela foi apagada e continua sendo apagada, né? Então, enfim, precisamos voltar a elas e precisamos iluminar isso e contar essas histórias. É isso, essa seria a minha história. Revolta de Carrancas. Amei, Cuenca, muito bom, muito importante. E eu fico intrigada até com a Princesa Isabel. Sem dúvida, ela não é a protagonista da abolição, isso é óbvio, né? Assim, abolicionistas foram as pessoas negras que lutaram por centenas de anos pela liberdade, isso está dado. Mas tem um texto da própria Sueli Carneiro chamado A Carta da Princesa, em que ela retoma a informação de que em 1889, um ano depois, né, da abolição, e meses antes da proclamação da República, Princesa Isabel escreve uma carta em que ela menciona o fundo criado pela família dela, com recursos próprios, para apoiar pessoas negras que tinham sido escravizadas. Então, esse fundo existiu, e eles colocaram dinheiro do bolso deles nesse fundo, e com a República, o fundo sumiu. Então, nenhuma defesa à Princesa Isabel, mas eu adoraria que a gente soubesse o que aconteceu com esse dinheiro. E a República enterrou as nossas possibilidades de sairmos daquele processo de escravização para virar gente. Então, a própria Sueli e o Edson brincam, mas eles brincam no privado. Eu sou tão linguaruda, eu vou tomar bronca. Mas, assim, tem uma brincadeira que talvez a gente fosse monarquista naquele tempo, né? Como muitos negros foram monarquistas. Porque a elite cafeicultora impôs uma série de condições nefastas para a abolição e para a estruturação da República. Então, sem dúvida, 13 de maio não tem nada a ver com Princesa Isabel, não tem nada a ver a abolição com Princesa Isabel. Mas essa carta da princesa a gente tinha que retomar e ir atrás desse fundo de reparação.
Sim, isso dá um debate, sob o ponto de vista jurídico, Bianca e João, que Roberto deve até saber mais do que eu, muito, muito interessante, porque as injunções econômicas desse período, elas são, assim, sabe, parece que é uma encruzilhada, sabe, que 7, 8 caminhos se cruzam, assim, no mesmo momento, assim, e é um momento muito, muito peculiar, muito interessante a ser estudado e exposto. Eu fiquei imaginando, gente, um pouco até em função desse debate de hoje, assim, da CPI, que ficou mais claro, dessa pesquisa para as eleições que Lula ganharia de Bolsonaro e as pessoas fazendo uma série de elucubrações. Eu tenho acompanhado de perto essas associações, porque não é uma só, das vítimas da Covid-19. O Cuenca postou uma coisa nesse sentido, que vai mais ou menos conciliando ou expondo, conciliando no sentido de oportunizar uma reflexão que precisava de um tempo para acontecer. A quantidade de pessoas órfãs, situação de cadeirantes, pessoas com dificuldade que dependem da assistência dos avós ou dos pais já idosos, que precisam de alguém, pessoas que perderam a sua estrutura de manutenção financeira, porque perderam, enfim, é um espectro tremendo. E também as pessoas que estão sofrendo profundamente. Tem 2 amigos meus professores que ficaram com sequelas terríveis da Covid. Então, tem um conjunto de pessoas que enfrentam uma leitura da realidade contra a qual o negacionismo não chega, sabe? Não funciona, certo? Não blinda. Então, é um discurso novo. E eu espero que, de alguma forma, contamine esse espaço fraturado, que é esse debate público nosso que não acontece, e acho que nós teríamos aí um debate repleto de personagens e perfis interessantíssimos. Nesse espectro, você encontra uma quantidade importante de pessoas que eram bolsonaristas, eram negacionistas, tomaram cloroquina, acreditaram e que agora, em face da circunstância, não tem mais como sustentar essa leitura. Eu hoje vou quebrar um pouco o protocolo e vou ler um poema muito bonito da Fernanda Bastos. Ela é uma editora gaúcha, a editora dela é a Figura de Linguagem, é uma mulher negra, uma intelectual negra, gaúcha, e ela tem muitos poemas bonitos nesse livro. Esse aqui me parece muito oportuno, chama Lida. O Brasil nunca existiu. Quem sabe um dia, filha. O encontro perdido, fora das trilhas e das matas, feito um brinco que caiu de friccionar orelhas. No mapa se vê um funil, o homem montado, a coice no cavalo, a derramar o líquido das raças. A morte galopando a mil. Quem sabe um dia, filha, palma úmida e ar seco, devolvam à terra o sono e o ventre para de onde a nossa gente saiu. Não tema o que houve, pois pertence às antigas. A ferida precisa ser queimada. Não tema o porvir, pois pertence aos justos, e a lâmina será atinada. Fernanda Bastos, poeta gaúcha, do livro Eu Vou Piorar. Com isso, e agradecendo demais a generosidade de Bianca Santana, também a generosidade de Roberta Araújo, Luciana Araújo Marques, eu e João Paulo Cuenca, que somos móveis antigos da casa, agradecemos e dizemos até a próxima. Podcast, de modo geral.